Região metropolitana é algo que você já deve ter ouvido falar. E RID, você conhece? As RIDs são uma ferramenta administrativa bem parecida com as regiões metropolitanas, mas tem suas peculiaridades. Aqui no Brasil a gente tem 3 RIDs em existência, e a formação delas é bem interessante. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, e no vídeo de hoje você vai entender direitinho o que é uma RID. Para entender o que é RID, vamos começar entendendo o que é essa sigla RID. RID é uma sigla para Região Integrada de Desenvolvimento. Faço um parênteses para explicar uma coisa. É muito comum ver algumas menções por aí como se o E da sigla fosse econômico, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, mas isso oficialmente não faz parte. Vamos ficar apenas com Região Integrada de Desenvolvimento. Já pelo nome, então, a gente percebe que se trata de uma região, ou seja, não é de um município só, é um agrupamento de municípios. A ideia da RID é a união de municípios que tenham situações em comum, desafios em comum, que lutem em conjunto para superar as dificuldades administrativas. Isso é basicamente a mesma coisa da ideia de região metropolitana. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre região metropolitana, estou colocando ele aqui em cima. Realmente, o pressuposto, o ponto de partida é parecido, mas há suas diferenças. Uma explicação que a gente costuma também encontrar bastante por aí é que a diferença entre região metropolitana e RID é que região metropolitana é de um estado só e RID é de mais de um estado. Ou seja, se você quer agrupar municípios de um estado só para seus desafios urbanos, você vai criar uma região metropolitana. Se for de mais de um estado, você vai criar uma RID. Isso é verdade na prática, mas não na teoria. Hoje em dia, aqui no Brasil, realmente, nós só temos regiões metropolitanas dentro de um estado só e só temos RIDs que envolvem municípios de estados diferentes. Mas na teoria, como eu disse, isso pode ser revertido. A gente pode ter região metropolitana com mais de um estado e RID com apenas um estado só. Vamos ver aqui ao longo do vídeo projetos para a criação de RID que envolviam municípios de apenas um estado. Se a diferença entre RID e região metropolitana não é essa questão de apenas um estado ou mais de um estado, como é que então a gente pode sintetizar essa diferença? Olha, para resumir com apenas 2 palavras, governo federal. A grande diferença entre RID e região metropolitana está na participação ou não do governo federal no processo. A região metropolitana é uma ferramenta, é um mecanismo eminentemente estadual. É o estado que gerencia, o estado que determina quem faz parte, quem não faz e como funciona a gestão da região metropolitana. No caso da RID, a participação decisiva é do governo federal. É a legislação federal que define quem vai fazer parte da RID, quais são os municípios e por aí vai. E toda a RID tem um conselho administrativo, o COARRID, e esse COARRID ele é composto por gente do governo federal, com pessoas que pertencem a ministérios e outros órgãos do governo federal. E quais são as atribuições, os deveres de uma RID? Olha, isso varia de RID para RID, cada uma tem as suas competências. Porém, em linhas gerais, elas saem aquele princípio dos desafios urbanos, das questões que envolvem a gestão de grandes cidades e cidades que têm um cotidiano integrado. Questão de saneamento, meio ambiente, turismo, segurança, educação e por aí vai. Para exemplificar, eu vou colocar na tela para vocês conferirem as atribuições da RID, do DF e entorno. E isso vira então um gancho para a gente conhecer as RIDs que existem no Brasil. Eu falei que são 3, vamos conhecer cada uma delas. A primeira que a gente vai abordar é a mais antiga delas, que é a RID do Distrito Federal e entorno. Ela foi criada em 1998 e ela junta Brasília e os municípios próximos da capital federal. Ah, esses municípios próximos de Brasília são aquelas cidades satélites, né? Gama, Ceilândia, Taguatinga. Errado. Gama, Ceilândia, Taguatinga são partes do Distrito Federal. Os municípios que eu citei, que são próximos do DF, são municípios que pertencem a Minas Gerais e principalmente ao estado de Goiás. Eles formam o entorno do DF. Tem um vídeo aqui no canal, estou pondo aqui em cima, que explica direitinho o que é o entorno. Mas retomando, a RID do Distrito Federal e entorno, mais conhecida como RID-DF, hoje tem Brasília e 33 municípios. 29 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais. Vamos ver essa região na tela. Uma coisa legal de abordar sobre a RID-DF é que a composição dela foi mudando bastante ao longo do tempo. Como eu disse, hoje em dia a gente tem 33 municípios, mas quando a RID foi criada lá em 98, eram apenas 21, e volta e meia há projetos para incluir novos municípios na RID. Hoje em dia há propostas, por exemplo, para incluir os municípios de Colinas do Sul, Uruaçu e Jaraguá, todos de Goiás, na RID. E outra curiosidade da RID é que essa é a única formação com esse perfil que o Distrito Federal pode participar. Hoje em dia, a Constituição veda a participação do DF em uma região metropolitana. Houve tentativas para se modificar isso, mas sem sucesso. Hoje em dia, então, o DF não pode estar numa região metropolitana.
E vale ressaltar que, além disso, tem hoje em dia a região metropolitana de Brasília. É uma questão recente, foi criada pelo governo de Goiás em 2023. Ela inclui 11 municípios, todos eles também fazem parte da RID. Agora vamos pular para o Nordeste para falar das outras duas RIDs que existem no Brasil. Ambas foram estabelecidas na mesma data, 19 de dezembro de 2001. A primeira que eu vou citar é a Região Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, que fica no interior da Bahia e de Pernambuco. Ela tem 8 municípios, 4 da Bahia, 4 de Pernambuco, e uma população de cerca de 630 mil habitantes. Vamos ver no mapa. Como o nome diz, a região é capitaneada e liderada pelos municípios de Juazeiro e Petrolina. Juazeiro da Bahia, Petrolina de Pernambuco, que são os mais populosos da região e figuram entre os mais populosos e importantes de seus estados. A relação de Petrolina e Juazeiro é muito integrada, muito conurbada, e em muitas ocasiões as cidades parecem uma coisa só. Aquela coisa de gente que trabalha em uma, vai só dormir na outra, estuda na outra e por aí vai. A relação Juazeiro-Petrolina foi destaque de um vídeo aqui do canal em que eu falo sobre as conurbações interestaduais. Tá aqui em cima, depois você passar para conferir. A terceira RID que a gente vai abordar é a RID de Teresina, da Grande Teresina. Essa região é formada por 14 municípios do Piauí, entre eles a capital Teresina, e apenas um do Maranhão. Acontece que esse um do Maranhão, é a cidade de Timon, ela é disparado a segunda maior cidade desse bloco. A gente tem Teresina com cerca de 860 mil habitantes e Timon com 170 mil. O terceiro lugar da lista é um município que tem cerca de 50 mil habitantes. Ou seja, o grande mérito dessa região integrada é colocar ao lado Teresina e Timon. Essas são as 3 RIDs que estão em atividade aqui no Brasil. Mas como eu falei mais cedo, tem outras RIDs propostas, outras ideias de RID que foram sugeridas que estão em discussão no Congresso Nacional. Vou falar quais são, mas antes vou pedir todo mundo para deixar um joinha aqui no vídeo. Também pedir para quem não é inscrito que se inscreva aqui no canal e dá um toque e convidar vocês para participar do Clube de Membros do Exclave. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ajuda o nosso canal e tem o seu nome em destaque no fim do vídeo. Beleza? Vamos conferir! Essas propostas, como eu mencionei, estão em discussão no Congresso Nacional. Mas no momento que esse vídeo está sendo gravado, que é dezembro de 2024, as propostas estão num grau bem de abandono, bem pouquinho de avanço. É pouco provável que elas realmente se concretizem, que elas sejam aprovadas e que a gente tenha a partir delas a fundação de novas RIDs. Os primeiros 4 casos que eu vou abordar são de ideias de RIDs fundadas dentro de um mesmo estado. Lembra que eu falei mais cedo que a ideia de que RID obrigatoriamente pega município de estados diferentes não é necessariamente verdadeira? Vamos conferir isso. RID da Grande Vitória, composta pela capital Vitória e outros 6 municípios do Espírito Santo. Curiosamente, essa RID teria exatamente o mesmo formato da região metropolitana de Vitória, que está em vigor hoje em dia. Agora vamos conferir 2 propostas de RID que pegam os estados dos extremos do Brasil, o estado do extremo norte e o estado do extremo sul. RID de Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Mucajaí, em Roraima, formada pela capital do estado e por esses outros 3 municípios. Uma peculiaridade é que essa RID faria fronteira com a Venezuela. Já no Rio Grande do Sul, teríamos a região integrada de desenvolvimento da metade sul do Rio Grande do Sul. Essa seria uma RID de uma extensão territorial bem grande, com 97 municípios, e fronteira com Uruguai e Argentina. E a última proposta de RID de um estado só é uma RID que teria um caráter bem específico, seria a região integrada de desenvolvimento do turismo da Grande Maceió, formada pela capital de Alagoas e outras 10 cidades. Agora vamos ver propostas para a criação de RID envolvendo mais de um estado. Uma é a da região integrada de desenvolvimento do Carari-Araripe, que contemplaria Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba, num total de 70 municípios. Outra proposta é a da RID do Bico do Papagaio, com 66 municípios de Maranhão, Tocantins e Pará. E aí teríamos 2 que integrariam Paraíba e Pernambuco. Uma é a região integrada de desenvolvimento dos municípios do Agreste de Pernambuco e Paraíba, no interior desses estados, região famosa por ter Campina Grande e Caruaru. Essa RID teria 16 municípios. Outra é a região integrada do desenvolvimento dos municípios do litoral norte de Pernambuco e Paraíba, que teria 8 municípios, 4 de cada estado. Um dos municípios que integraria essa rede do litoral seria Conde da Paraíba. Essa cidade de Conde, o nome dela não é muito preciso, não há uma exatidão de onde vem esse nome.
Uma das vertentes, uma das explicações é que esse conde poderia ser uma referência à fruta do conde, bem comum na região. Outra ideia é que esse conde pode ser uma homenagem ao Conde Maurício de Nassau. Se esse termo conde for realmente referência ao Maurício de Nassau, isso fará com que a cidade de Conde seja uma das várias cidades brasileiras que fazem homenagem a estrangeiros em seus nomes. Isso mesmo, tem cidade aqui no Brasil com o nome de presidente americano, navegador italiano, religioso italiano também e até contrabandista espanhol. É sério, dá uma olhada, aqui no vídeo aqui eu conto isso pra vocês. Vai lá, até mais!